João capítulo 13, do versículo 21 ao 30, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo, que um de vós há de me trair. E então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando ele sobre o seu peito, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazem, fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que mais é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Vamos repetir aqui, versículo 26, que diz assim: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Versículo 22 também. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que faze, fazei-o depressa. Temos que estar muito atento nesta vida. Aleluia. Para sabermos se tais pessoas vêm da parte de Deus, Aleluia. ou da parte do diabo. Aleluia. Isso é importantíssimo saber disso. Aleluia. Mesmo sendo num dia de ceia, Aleluia. onde muitos até podem afirmar: não, aqui o inimigo nem aparece. Eu Aleluia. até queria acreditar nisso. Mas Aleluia. o inimigo de nossas almas está em todo lugar. Ele não pode ser onisciente, mas ele tem os seus agentes, que são os demônios, para levar-lhe a informação. Mas eu acredito que nesse dia, na última ceia, Jesus queria fazer a última ceia com seus discípulos. Queria se despedir dos discípulos antes de ir embora para os céus. Imagine o coração de Jesus feliz, olhando para os discípulos, para os discípulos que ficaram aqueles anos, aquele período, aprendendo com Jesus, aprendendo a pregar, aprendendo a orar e libertar as pessoas das trevas, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Só que Jesus recebe um recado do céu. E esse recado foi o seguinte: Jesus, a sua hora já é chegada. E quando Jesus percebe que o tempo já é chegado, o momento de partir, o momento de ir embora, o momento de voltar para o lugar de onde
Jesus, como homem, também ele era filho de Deus. Ele via o futuro mais à frente daquilo o que estava próximo e perto de acontecer. No primeiro versículo já diz assim: e tendo dito Jesus isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Dos 12 discípulos de Jesus, um já estava capengando na feira há muito tempo, já não estava mais 100%, ou quer dizer, nunca teve 100%. Ele era 50% cristão e 50% mundano, mas ele disfarçava. Mas Jesus conhecia cada um dos seus discípulos. Ele sabia quem era quem. Ele sabia quem ia até o final. Ele sabia quem ia desviar e depois ia voltar. Ele sabia quem ia o trair. E até naquele momento da última ceia, ele quer se despedir do discípulo nessa vida, antes que viesse a acontecer o que já estava profetizado, premeditado, daquilo, da vida de Jesus. E Jesus começa a dizer: olha, gente, no meio de vós um vai me trair. E os discípulos começam a olhar um para o outro: é quem, Senhor? É eu? É eu? É eu? É eu? Jesus podia apontar o traidor, mas ele não apontou o traidor. Aí o versículo 22 é interessante. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Mas Jesus estava olhando para o traidor, que era Judas Iscariote. Imagine o coração de Judas Iscariote. Deu aquele frio na hora. Ai, ele vai me entregar aqui nessa ceia. Só que Jesus não falou quem era. Aí o versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu peito. E então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. Jesus não podia mentir, irmão. Como Jesus amava aquele discípulo e Pedro sabia, Pedro faz um sinal. Um daquele discípulo, que é o discípulo que Jesus amava, percebeu e faz a pergunta a Jesus. E inclinando ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus olha para os discípulos, para os 12 discípulos, e responde. Versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Só que Jesus não deu só Judas. Ele fez Judas participar. Pedro, Tiago, Mateus e todos que estavam ali naquele dia. Como identificar quem Jesus falava? Não tinha como identificar. Aí o que acontece? Aleluia. Versículo 27. Irmãos, irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo. Aqui no rodapé da Bíblia, os autores Mateus, Marcos